Iniciamos, então, com a palestra Prevenção de DORT no Ambiente de Trabalho, com a professora e fisioterapeuta Viviane Ticianelli. Desculpa. Por favor. A nossa convidada, ela é fisioterapeuta empreendedora, especializada em ergonomia, com uma bagagem profissional de 25 anos, atuando na prevenção dos acidentes e doenças do trabalho em empresas das mais variadas categorias. Recentemente, recebeu sua certificação em ergonomia por uma escola americana e recebeu o título pela instituição. Por gentileza. Alô, alô. Oi, boa tarde. Gente, eu faço isso há mais de 20 anos, mas toda vez me dá um gelinho na barriga. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite do pessoal da Unimed para estar falando aqui um pouquinho desse assunto que faz parte da minha bagagem profissional, né? Eu, como fisioterapeuta, sempre trabalhei em busca da prevenção, né? Então, eu tenho 27 anos de formada e, desde então, eu nunca trabalhei na área clínica. Eu sempre trabalhei na área preventiva. Então, o foco sempre foi prevenir. Então, aquele jargão, né? Prevenir é o melhor remédio, para mim, é o melhor de todos, né? Então, eu mais uma vez quero agradecer aqui a participação nesse evento e a gente vai falar um pouquinho, então, sobre prevenir essas doenças ocupacionais, né, que hoje a gente chama de LER-DORT. E eu queria deixar vocês à vontade para me interromper, caso queiram fazer alguma pergunta, tá? A gente pode fazer aqui um bate-papo, tá ok? Bom, não vou repetir, né? A minha apresentação aqui já foi feita pela Débora. O assunto, então, é a prevenção, né, dessas doenças ocupacionais. E aí, para a gente começar o assunto, né, já que a gente vai falar de doenças, eu queria trazer aqui o conceito de saúde. O que seria saúde, né, como uma palavrinha aí oposta à doença. E saúde tem uma definição que eu acho importante que todo mundo tenha isso como base, né, para esse assunto que a gente vai estar falando aqui hoje, que saúde não é só a ausência de doença. Ela, embora seja o oposto da doença, né, ela não é só a ausência de doença. Quando a gente fala de saúde, a gente fala desse pilar, desses 3 pilares, né, físico, mental e psicossocial. Então, quando a gente tem a junção e esses 3 pilares bem estabelecidos, a gente pode garantir que a gente tem saúde. E no trabalho não é diferente. Não adianta a gente ter o físico em ordem se a gente não tiver com a parte mental ou psicossocial trabalhando perfeitamente, né? Então, um acaba afetando o outro. Então, é importante, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, trouxe essa definição para a saúde e eu acho importante que a gente leve isso em consideração, né? Para a gente poder avançar aqui no assunto. Então, bem como a mesa que trouxe, né, essa questão mental, ela está aqui, né, fazendo um dos pilares da saúde, certo? E aí, dentro das corporações, dentro das empresas, quando a gente fala de saúde organizacional, no sentido de levar realmente aos trabalhadores a saúde física, mental e psicossocial. O que a gente precisa avaliar? O ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho na qual esses trabalhadores estão envolvidos é o que vai fazer com que a empresa tenha ou não uma saúde organizacional, certo? E dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa levantar as condições de trabalho. Então, é com o levantamento das condições de trabalho que a gente consegue estabelecer se a saúde organizacional daquela empresa está ok, se está mais ou menos, se está ruim, né? E saber aonde a gente tem que atacar para poder prevenir as doenças dentro daqueles 3 pilares que eu falei inicialmente. Ok? Tudo bem, gente? Fica todo mundo olhando assim com uma cara... Pode me perguntar, tá? Então, aí, ó, dentro das condições... O que é condição de trabalho? Condição de trabalho são as situações na qual os trabalhadores são expostos e que faz com que ele tenha que desempenhar aquela função dentro daquelas situações, né, de trabalho. Então, isso é o que caracteriza as condições de trabalho. Então, se ele está num ambiente favorável ou desfavorável para a saúde dele, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né?
Conforto térmico, acústico, iluminação. É uma condição de trabalho, a gente tem que avaliar. Porque se a iluminação não estiver legal, ele pode desenvolver uma lesão relacionada a essa condição ambiental. Mesma coisa, os ruídos, conforto térmico, os fatores ergonômicos. Alguém sabe aqui me dizer o que é ergonomia? Postura, todo mundo. Ergonomia é postura. Fatores ergonômicos. Ergonomia, a gente vai chegar lá na frente, mas eu queria só colocar aqui um breve resumo para vocês entenderem do que a gente está falando. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando justamente de condições de trabalho. Então, não necessariamente a gente está falando só de postura, né? A gente está falando de conforto térmico, por exemplo, quando a gente fala em ergonomia. Tá? Então, é por isso que eu quis só definir, mas a gente vai falar mais para frente. Então, dentro dos fatores ergonômicos, a gente tem a repetitividade, a gente tem a postura, a gente tem atividades que exigem vibração, a gente tem a questão de manuseio de cargas, né, quando o trabalhador tem que levantar carga, manusear carga, tem as condições de organização do trabalho, tem as condições cognitivas. Então, tem uma série de fatores que compõem a ergonomia. E a gente não pode só estudar a postura, porque a ergonomia, a postura ela faz parte só da ergonomia física, tá? Mas a gente tem os outros pilares também. Então, a gente tem que identificar e gerenciar os riscos de acidentes. Tem um estudioso da ergonomia, que é o Hudson Couto, o professor Hudson Couto, quem é da área acho que conhece. Ele fala que grande parte dos acidentes de trabalho tem sempre um fator ergonômico envolvido. Então, se a gente começa a atacar esses fatores ergonômicos, a gente reduz os acidentes de trabalho. Seja uma queda, né? Então, pode ser qualquer tipo de acidente daí. Mas sempre tem um fator ergonômico envolvido naquele acidente. Sempre não, na maioria das vezes. Tá? Então, por isso que é importante a gente gerenciar os riscos de acidentes também. Equipamentos de proteção coletiva individual, né? Vocês aqui devem fazer uso, algumas vezes, de máscara, de óculos de segurança, né? Então, também são importantes como condições de trabalho para a saúde dentro do ambiente de trabalho. Aplicar as normas de saúde e segurança. Então, a gente tem lá uma lista de NRs que as empresas têm que seguir, né? Justamente para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Melhores condições de trabalho para prevenir as lesões, né, e as doenças ocupacionais. Aí aqui eu coloquei algumas situações de ambientes de trabalho. E quando eu falei para vocês que a ergonomia ela não está só ligada à postura, aqui a gente tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho o laser aqui. Então, a gente tem situações fabris, né, os trabalhadores que estão dentro das linhas de montagem, né, das fábricas, são mais funções operacionais. Né? Aí a gente tem as situações de ambiente administrativo, a gente tem ambientes de trabalho em linhas de montagem, onde você vê pela satisfação do trabalhador que aquele ambiente de trabalho é satisfatório, que o trabalhador está contente, o contrário também acontece. A gente tem situações onde há repetitividade, situações onde há posturas inadequadas, situações de conforto térmico extremo, né? Pode ser o frio ou o calor, situações de muito estresse, situações onde as funções cognitivas são altamente requisitadas, como, por exemplo, um controlador de voo. Né? Então, assim, imagina a tensão que trabalha esse funcionário, né, que tem que controlar não sei quantos aviões ao mesmo tempo. E eu acho que aqui eu poderia colocar todos vocês aqui da Unimed, né, que trabalham com vidas. Então, assim, é uma situação onde você está o tempo todo em alerta. Né? Então, isso é ergonomia cognitiva. Então, o que eu quis trazer aqui com essas imagens é mostrar que a ergonomia ela olha para o trabalhador dentro daqueles 3 pilares da saúde. Tá? Essa foi a função aqui de trazer essa imagem. E aí, o que dizer do home office? Né? Então, assim, esse não é um tema que
vai ser abordado aqui, porque eu acredito que dentro da Unimed a gente não tem tantas situações de home office, mas isso aqui, depois da pandemia, ficou muito comum, né? E assim, eu trouxe para ilustrar essas imagens, obviamente que elas não são reais, né? Mas até para a gente descontrair um pouquinho, porque nossa, tem gente achando que é real, né? Amarrar os filhos para poder trabalhar, mas enfim. Mas são situações que eu, né, que trabalho com ergonomia há quase 30 anos, nos últimos 2, 3 anos, né, depois da pandemia, encontrei um desafio muito grande, porque, embora já existisse o trabalho remoto, ele não tinha nessa escala que tem hoje, né? Então, hoje eu tenho empresas que tinham todos os funcionários 100% presencial e hoje está 100% em home office, né? Então, como é que fica a situação do ambiente de trabalho, das condições de trabalho desse trabalhador que está em casa, né? Fica assim, muitas vezes. E aí a empresa ela tem que cuidar desse funcionário, independente se ele está dentro da empresa ou se ele está na casa dele. Ele ainda é funcionário da empresa, né? Então, esse é um outro desafio aqui que a gente vem trabalhando dentro da ergonomia. E aí, chegamos no LER-DORT. Então, LER é uma sigla, né, que significa lesões por esforços repetitivos. Acredito que todos aqui já tenham ouvido falar. E DORT são os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Por que existem essas duas siglas? E por que, de uma hora para outra, ela chamava LER e passou a se chamar DORT? Alguém sabe? Você está sendo repetitiva aqui, se eu falar? Não? Então, é o seguinte, lá nos meados de 1990, né, com o avanço da tecnologia, quando começou a surgir os primeiros computadores, começaram a aparecer as tendinites, as tendinocinovites, né, pelo uso do computador, enfim. E aí, o Ministério do Trabalho trouxe essa nomenclatura de LER, né, lesões por esforços repetitivos, para chamar aquele grupo de doenças que tinham relação com esse tipo de atividade, né? É importante a gente trazer aqui que LER não é um diagnóstico, né? Muitas vezes fala, nossa, o que você tem? Eu tenho LER. Não, você não tem LER. LER não é uma doença. LER é um grupo, né, uma síndrome que agrupa várias doenças. Então, uma tendinite é uma LER, uma lombalgia é uma LER. Pode ser uma LER, né? Não necessariamente mas pode ser uma LER. Então, são as doenças que estão dentro desse grupo e têm alguma relação com o trabalho. Aí, aqui, nessa nomenclatura, a gente visualiza que a repetitividade é o vilão da história, né? Porque esforços repetitivos, então a repetitividade é que causou aquela lesão, certo? E não necessariamente é a repetitividade que causa a lesão. A gente já viu aqui, né, nos slides anteriores, que a gente tem outros fatores ergonômicos que causam doenças ocupacionais. Então, a gente não pode chamar a LER só de LER, porque a repetitividade não é o único vilão. Ok? E aí, lá por 1998, veio essa outra denominação, DORT, né? Por esses dois motivos. Primeiro, para a gente abranger todos os outros fatores que causariam lesões ou que causariam doenças, que é vibração, ambiente, organização do trabalho, enfim. E também porque não necessariamente uma doença já é uma lesão instalada. A gente pode ter um distúrbio, por exemplo, a gente pode ter um problema de caráter mental que não é uma lesão, certo? Não chega a ser uma lesão, mas ela tem relação com o trabalho. Então, ela pode ser caracterizada como DORT. Ok? Só que ninguém acabou descartando a LER, né? No fim, ao invés de LER por DORT, ficou LER-DORT, né? Então, foi isso que aconteceu, mas é assim que funciona. Então, a DORT é esse grupo, esse mesmo grupo de doenças que tem alguma relação com o trabalho. Ok? Então, eu posso ter uma lombalgia, que pode ser DORT ou pode não ser DORT, porque se eu adquirir essa lombalgia dentro do meu ambiente de trabalho, ela é uma DORT. Mas se eu adquirir essa lombalgia porque eu fui na academia e carreguei um peso de forma inadequada, não é DORT. Ok? Todo mundo na mesma página que eu? Então, vamos lá. O que pode causar, né, essas LER-DORT? Movimentos repetitivos sem pausas para recuperação.
E aí aqui eu quero abrir um parênteses já no primeiro item. Vocês conhecem um músculo que fica aqui dentro do peito, do lado esquerdo, e que trabalha contraindo e relaxando centenas de vezes por dia? Todo mundo tem. Coração. Então, o coração é um músculo, e essa analogia também é do Hudson Couto, tá? Que eu adoro para poder explicar, falar sobre repetitividade. O coração também é um músculo que contrai e relaxa de 80 a 120 vezes por minuto, e nem por isso ele adquire uma lesão, certo? Ele não fica doente só porque ele bate o dia inteiro, ok? O que isso quer dizer? Que o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, né? Bem, assim, com o tema da palestra, a gente está falando de uma coisa bem legal, né? A repetitividade não pode ser vista como causadora de lesão, porque o coração, por mais que ele bata, ele tem o tempo de recuperação. Então, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso faz com que ele tenha tempo para se recuperar. E é isso que está escrito aqui. Pausa para recuperação. Então, se a pessoa trabalha, às vezes, vamos levar agora para a vida real, né? Eu dei o exemplo do coração para vocês entenderem. Agora, vamos levar para dentro de uma fábrica. Eu tenho uma linha de montagem e a pessoa trabalha lá empacotando algum produto e aquele movimento é super repetitivo. Mas em 8 horas do turno de trabalho dela, ela faz outras atividades. Então, ela sai daquele posto de trabalho e vai fazer outra atividade que não tem a ver com aqueles movimentos ou com aquela postura que ela assume naquela 1 hora. Então, ela tem pausas para se recuperar. A musculatura pode se recuperar durante essas pausas. Então, não necessariamente a repetitividade vai causar uma lesão. Concordam? E é assim que funciona na ergonomia. A gente estuda o posto de trabalho para saber se aquele movimento é um potencial causador de lesão. Ele pode ser, como pode não ser. Ok? Exposição a vibrações. É também uma situação que pode causar lesões, né? Quem trabalha muito tempo com empilhadeiras, com ferramentas que exigem, né, a vibração. Posturas estáticas ou inadequadas. Então, as posturas estáticas são aquelas posturas onde a gente fica a maior parte do tempo com a musculatura contraída, parada, né? Então, uma postura com o braço acima do nível do ombro. Então, a musculatura ela fica contraída o tempo todo para poder sustentar aquela postura. Então, isso é uma postura estática. Ou uma postura inadequada, né? Onde o nosso corpo fica fora do eixo de alinhamento por muito tempo. Então, isso também pode ser um fator em potencial aqui para causar uma lesão. Os mobiliários não ergonômicos. Aí, mobiliários, a gente pode falar de qualquer tipo de mobiliário, seja ele na fábrica, seja ele no escritório, seja ele na nossa casa, né? Como eu coloquei lá as situações do home office. Então, uma cadeira, uma bancada, uma esteira dentro da fábrica, altura de paletização, enfim. Vários mobiliários, né, que a gente tem que analisar e saber se aquilo pode estar gerando uma lesão. Temperaturas extremas, como eu já citei, né? Quem trabalha em fornos, quem trabalha em câmaras frias. Ruídos elevados, então também quem trabalha em ambiente ruidoso. E aqui é importante a gente levar em consideração que os ambientes ruidosos não necessariamente vão causar problemas só de audição, mas ele é um fator bem relevante para pessoas que trabalham com muito foco, concentração, atenção. Então, você trabalha com aquele barulhinho assim, né, atrapalha. Então, também tem que ser avaliado. Carga e ritmo de trabalho acelerado. Então, aí tem algumas atividades onde a esteira dita o ritmo de trabalho, né? Então, o trabalhador ele tem que acompanhar. Então, o ritmo é super acelerado e independe dele, né? É a esteira que dita o ritmo. Pressão por metas, isso faz parte da organização do trabalho e também está dentro da ergonomia. Horas extras excessivas, também está dentro da organização do trabalho. Sobrecarga de peso e ambiente social. Então, percebam que a lista é grande e não está tudo aqui, né? A gente tem vários outros fatores que podem causar lesões ou doenças, né, ocupacionais. Mas eu trouxe aqui as mais importantes, que a gente encontra com mais frequência.
E aí, as complicações da Ler-Dort, elas podem ser de dois tipos. Elas pode ser uma incapacidade temporária, parcial, né? Então, a pessoa ela adquire aquela doença e ela fica temporariamente doente, entre aspas, parcialmente porque a doença ela não deixou aquela pessoa incapacitada. Ou ela pode ser permanente. Então, pode acontecer daquela lesão ser permanente e a pessoa ter que se afastar, né? Mesmo sendo parcial ou total, ela está incapacitada para retornar ao trabalho e executar as suas atividades laborais. Então, essas são as principais complicações e é justamente nisso que a gente não quer que chegue, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente está tentando evitar isso aqui. Então, a primeira orientação que a gente deve ter dentro das empresas para os nossos colaboradores é que ele busque ajuda, que ele busque saber o que está acontecendo logo no primeiro sinal de desconforto, não deixar a lesão se instalar, né? E aí, dentro desse conceito de desconforto, é o que a gente chama de fadiga laborativa. Então, a lesão ainda ela não foi instalada, a gente não tem ainda um diagnóstico daquela lesão instalada, mas o trabalhador já se queixa, ele tem um desconforto, às vezes, para fazer determinado movimento, sente muita dor nas costas por ficar muito tempo sentado, enfim. Ele já traz algumas situações que sugerem que, se ele continuar fazendo a atividade dentro das mesmas condições de trabalho que ele está sendo submetido, o potencial de lesão é grande, certo? Então, é aqui que a prevenção tem que atuar, é nesse ponto. Se a gente não chegar aqui nesse ponto, a gente já vai ter que fazer tratamento, já não é mais prevenção. A lesão se instalou, aí já vai para a reabilitação, certo? Então, aí é outro caminho que vai ser seguido. Então, é aqui que a gente tem que atuar. E aí, de novo, né, seja essa fadiga física, ou seja essa fadiga mental. Tá? Então, hoje, né, hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate à Ler-Dort. A gente comemora, não, né, porque não é uma situação muito boa para ser comemorada, mas tipo, é um evento que todo ano, né, é colocado como um sinal, vamos dizer, de reflexão. Né? Então, que a gente tenha essa reflexão, as empresas usem esse dia para refletir como elas estão lidando com essas situações de trabalho e fazer o que for necessário para prevenir que essas lesões aconteçam. Tá? Então, ela foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, justamente para que esses adoecimentos não sejam tão frequentes no mundo do trabalho. As Ler-Dort, elas acometem principalmente o sistema musculoesquelético. Então, o sistema musculoesquelético envolve músculos, tendões, ligamentos, né? Então, tudo que diz respeito a essas situações musculoesqueléticas, a gente considera como DORT e está como um fator aqui mais acometido, né? É esse sistema aí, embora a gente tenha a parte mental, né? Está até ficando repetitivo. Membros superiores e coluna é a maior incidência. Então, normalmente, por quê? Né? Porque a coluna, a gente tem que ter uma boa postura, a gente tem que trabalhar dentro de um eixo para que ela não se lesione com facilidade, manuseio de cargas, e membros superiores, porque a gente utiliza muito, né, os membros superiores para poder fazer as nossas atividades, seja no escritório, seja na fábrica, enfim. Os principais... Sim, eu estou acelerando, gente, porque tem bastante coisa e eu sei que eu tenho pouco tempo. Principais sintomas são dificuldade de movimentação, formigamento, fadiga, inflamação, né, dor. Então, esses são os principais sintomas dentro dessas lesões musculoesqueléticas. As mulheres são as mais acometidas, obviamente, né? E essa faixa etária de 40 a 45 anos. E aí a gente tem vários fatores, eu não vou dar uma de feminista aqui, né, de falar que as mulheres trabalham mais, mas as mulheres têm, normalmente, mais de um turno de trabalho, vamos dizer assim. Também não vou generalizar, porque eu tenho certeza que tem homens aqui que também chegam em casa e têm que cuidar da casa, dos filhos, fazer comida, né? Tenho certeza que aqui também tem. Mas esse é um dos fatores, a sobrecarga de trabalho. A mulher está trabalhando o dia todo e chega em casa, tem que dar continuidade, terceiro turno, né? E também porque
A estrutura muscular da mulher é diferente da do homem. Então, aqui também entra o papel fundamental da ergonomia no sentido de saber essa atividade ela é prejudicial tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, a gente sabe que a estrutura muscular, musculoesquelética do homem é mais preparada para atividades que exigem força do que a mulher, né? Mas, em compensação, a mulher está muito mais preparada para atividades que têm uma coordenação fina, né? Que tem alguma característica assim, mais delicada. Então, se a ergonomia estuda as condições de trabalho, ela tem que olhar para isso também, né? Então, uma atividade dentro de uma fábrica que exige esforço, deve-se evitar colocar uma mulher para fazer aquela atividade, certo? Isso também é visto na ergonomia. E, apesar de existir tratamento, o foco é a prevenção, como eu bem já disse. E como que a gente previne, então? A LER ou DORT, né? Quando a gente chega numa empresa e a gente precisa trabalhar essas questões preventivas, a gente precisa conhecer a empresa. Então, primeira coisa é a gente fazer esse levantamento dos indicadores de saúde e segurança da empresa. Eu preciso conhecer o que está acontecendo naquela empresa em relação à saúde e segurança, né? Então, esses indicadores são importantes. Os dados ambulatoriais. Quando a pessoa sente algum desconforto, alguma dor, qual é o primeiro lugar que ela vai procurar? O ambulatório. Então, é lá que a gente tem já sinais para a gente fazer a medição, né, de como que está a saúde organizacional daquela companhia. Tá? Conhecer e analisar outras demandas da empresa em relação à saúde e segurança. Outro lugar que a gente encontra também dados é o RH. O que a gente encontra no RH? Absenteísmo, turnover, né? Então, quando tem uma alta rotatividade de trabalhadores naquela empresa. Então, isso sugere o quê? Que as condições de trabalho não estão adequadas ou pouco adequadas, certo? Então, a gente também precisa buscar esses dados lá no RH. Estar atento ao comportamento e sinais dos colaboradores. Então, como eu disse, se num primeiro sintoma esse colaborador procurar ajuda, provavelmente ele não vai levar aquela lesão para frente, né? Então, a empresa tem que estar atenta a isso, tem que conhecer os seus trabalhadores, tem que deixar aberto para que eles possam chegar e se queixar, né? Porque tem empresas que não posso falar nada porque senão eu vou ser mandado embora. Tem empresas que funcionam assim. Mas se ela vai depois adoecer e a empresa vai ter o custo com isso, né? Implantar programas de acordo com os dados levantados. Então, isso é importante porque quando a gente está falando de prevenção, não adianta eu tomar um remédio para dor de cabeça se eu estou com dor de barriga. Concordam? Então, se o meu problema, depois de uma análise ergonômica, na fábrica com alto índice de lombalgia, não adianta eu fazer um programa que vai tratar da saúde mental dos colaboradores, né? Vai ajudar? Vai, mas o meu problema maior é uma lombalgia, não é um problema mental. Então, a gente tem que implantar o programa certo para o problema certo. Tá? Por isso que esses levantamentos são importantes. Educar e conscientizar os trabalhadores. Todos os trabalhadores têm que conhecer essas falas e têm que estar envolvidos com esse programa de prevenção. Porque, senão, eles não vão se queixar. Eles não vão participar, de repente, numa atividade de melhoria daquele posto de trabalho, né? E quem melhor conhece aquele posto de trabalho, se não o trabalhador que trabalha lá, né? Então, às vezes, o ergonomista chega na empresa, coloca lá uma série de melhorias, de sugestões de melhorias, mas nem ouviu o trabalhador. Inclusive, isso está na NR17, você tem que ouvir o trabalhador. Ele que está ali no dia a dia, ele que conhece todos os problemas daquele posto de trabalho, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de educação deles. E buscar por profissionais qualificados. Isso também ajuda com que o programa tenha bons resultados. E aí, eu vou citar aqui rapidinho, para eu não me adiantar aqui demais, quais são os programas preventivos que a gente pode adotar para poder fazer a prevenção, então, da LER e da DORT. Tá? A ergonomia é o principal deles.
A ergonomia vem desse termo ergon, onde significa trabalho, e nomo significa leis, é a ciência do trabalho. Então, é o estudo do trabalho, é onde o trabalho é estudado. A gente faz a adaptação daquele trabalhador, né, ou daquele posto de trabalho, no sentido de eliminar aqueles fatores de risco, certo? Então, é um estudo do trabalho. O ergonomista faz isso. E aí, até levando em consideração o que o Dr. Renato falou, né, que ele falou de humanização, nos Estados Unidos, a ergonomia, ela tem o termo ergonomics também, mas lá eles chamam muito mais de human factors, que tem tudo a ver com o que o Dr. Renato falou. É você olhar a parte humana, né, você colocar essas condições de trabalho dentro daquilo que o ser humano tem condições de fazer, sem se lesionar. Né? A gente tem condições de fazer muitas coisas, mas a gente não quer que ele se lesione, né? Então, tem essa imagem que eu gosto bastante, e eu acho que ela é bem completa, que só de bater o olho a gente entende, né? Que a ergonomia, ela tem que ter essas 4 pecinhas encaixadas do quebra-cabeça. A parte física, organizacional, a psicossocial e a cognitiva. Então, se a gente não tiver essas 4 pecinhas, se a gente não estudar esses 4 fatores dentro da ergonomia, a gente pode deixar um ponto ali sem ser analisado, e aquele justamente pode ser o fator causador da lesão. Tá? Então, dentro da ergonomia física, a gente vai ver realmente a parte biomecânica. Né? Então, a gente vai estudar mobiliário, ver se tem repetitividade, se tem postura ruim, se a pessoa senta correto, se a ferramenta tem uma pega favorável, enfim. A gente vai ver toda essa parte biomecânica física, que diz respeito à parte muscular, tendões, enfim. Aí, na parte cognitiva, lembra lá do controlador de voo? Né? Ele é o melhor exemplo. A gente estuda os processos mentais daquela atividade. Então, atividades que requerem foco, concentração, atenção, memória, né? Tem algumas atividades que você tem que memorizar senhas. Caixa de supermercado, tem que memorizar o código do produto. Né? Então, isso é uma exigência cognitiva. Então, todos esses processos mentais faz parte desse pilar da ergonomia, que é a cognitiva. Na organizacional, a gente está falando das políticas da empresa. Né? Então, se aquela empresa trabalha em turnos, por que às vezes a gente tem atividades que são desempenhadas em 3 turnos, faz a mesma coisa nos 3 turnos e um único turno tem problema? Né? Então, assim, o mobiliário é o mesmo, o horário de trabalho é o mesmo, as pausas são as mesmas. Porque em um turno eu tenho problema e no outro não? O problema está aqui, na parte organizacional. A gente precisa estudar isso. Né? As políticas das empresas. Né? Aquela empresa, você recebe de acordo com o que você produz, né? Que são as metas, enfim. Então, tem uma série de fatores organizacionais dentro da empresa que muitas vezes é o ponto de partida para a instalação de uma doença. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, porque aconteceu uma vez e foi muito interessante. Assim, né? A gente foi fazer análise ergonômica de um setor, e aí o trabalhador, que tinha um chefe trabalhando junto ali com ele, dentro do mesmo ambiente, aquele trabalhador se queixava demais. Tinha dor cervical, dor no pescoço, dor no ombro, dor. E o posto dele era legal, ele tinha uma boa cadeira, a gente fez as adaptações ergonômicas, estava tudo certinho. Mas o posto de trabalho do chefe estava numa posição ruim. O computador dele estava virado para a janela, refletia a luz. E aí a gente resolveu dar uma remanejada ali naquele layout. E aí a gente tirou o chefe de trás dele. Não por causa disso, porque a gente não sabia, né? Gente, melhorou 100% o posto de trabalho da pessoa. Porque o que incomodava ele não era a cadeira, não era a mesa, não era nada. Era que o chefe estava atrás dele. Então, ele ficava o tempo todo sendo vigiado, entre aspas, né, pelo chefe. E aquilo o incomodava demais. Então, veja em que ponto chega a ergonomia. Né? O trabalhador, você tem que conversar, você tem que entender o que leva, muitas vezes, ele a ter um problema. Às vezes, não tem a ver com a cadeira. Né? Então, é muito comum. Isso faz parte da organização. E os fatores psicossociais, que isso daqui é um tema bem recente.
A gente não falava muito sobre ergonomia psicossocial há pouco tempo atrás, mas hoje, o que a gente estuda aqui? As relações. Relacionamentos interpessoais. Então, como que aquela pessoa lidar com seus pares dentro daquele ambiente de trabalho, como que ela lidar com os seus chefes, né? Isso daqui, hoje, faz parte da ergonomia, porque a gente encontra problemas, muitas vezes, relacionados aos problemas psicossociais, ao invés de uma mesa que não é ergonômica, por exemplo. Tá? Então, essas relações, hoje, também a gente leva em consideração. Então, quais os objetivos, né? Adequar o posto de trabalho, otimizar e melhorar os processos produtivos. Então, se eu tenho um posto de trabalho adequado, eu trabalho a saúde, a segurança, o trabalhador fica bem fisicamente, cognitivamente e acaba aumentando a produtividade. Aumentar o conforto, segurança e produtividade. Reduzir os índices das queixas. Reduzir os índices de afastamentos, absenteísmo e presenteísmo. Vocês já ouviram falar nesse termo presenteísmo? Já? Alguém quer falar? Não? O absenteísmo é quando a gente tem faltas, né, no trabalho. Então, se eu faltei, eu tenho lá um índice de absenteísmo. O presenteísmo, por que ele é importante para a gente? Porque o trabalhador, ele não faltou, ele está no trabalho, mas ele não está no seu melhor... ele não está bem fisicamente ou emocionalmente para desempenhar aquela função. Então, ele não vai produzir da forma que ele produziria se ele tivesse saudável, né? Levando em consideração a saúde física, mental e psicossocial. Então, hoje a gente tem esse índice também, presenteísmo. Um funcionário não está ausente de corpo, mas ele não produz da forma como ele deveria produzir. Isso é o presenteísmo. E atender à legislação. Isso também é um objetivo da ergonomia. A NR17 é a norma que trata de ergonomia. Então, ela é antiga, lá de 78, mas ela teve uma atualização aí recente, em 2022. E aí houveram várias mudanças que eu acredito hoje ser bem positivas, né? Então, trouxe a avaliação ergonômica preliminar, né? Então, hoje ela faz parte da NR1 também. Então, assim, trouxe algumas melhorias que não dá para a gente ficar falando aqui, mas só para vocês saberem que a NR17 é uma norma que atende a ergonomia. E aí a gente tem outros programas, né? A ergonomia é um ponto de partida, é onde você vai fazer todo aquele levantamento do posto de trabalho, conhecer o posto de trabalho, para daí, de repente, sugerir alguns outros programas que podem ajudar a prevenir a LER-DORT, que é o nosso tema aqui principal, né? E a ginástica laboral é um deles, acho que vocês conhecem, né? Porque eu vi umas imagens aqui, acho que vocês fazem a ginástica laboral. Então, é essa ginástica que ela é feita no local de trabalho. O importante só é a gente ter em mente que a ginástica laboral ela não é um exercício aleatório, não tem receita de bolo, né? Então, a ginástica, os exercícios que vai ser feito ali, ele tem que ser de acordo com a atividade daquela pessoa no posto de trabalho. Não adianta eu fazer ginástica para a coluna se aquele posto de trabalho não tem nenhum fator em potencial para a coluna, por exemplo, né? Embora o movimento seja importante para todas as partes do corpo. A Quick Massage também é um programa, né, que existe dentro das empresas. Acho que vocês fazem também, né? E ela pode ser inserida naquelas pausas para poder ajudar aí no relaxamento muscular. Tem um outro programa também, que eu vi que vocês acho que já fizeram aqui, que é a Blitz Postural, né? A Blitz Postural ela é muito legal, assim, é um programa que eu trabalhei muitos anos, mas a gente precisa ter um certo cuidado no sentido de... Quando a gente fazia Blitz Postural nas empresas, a gente entrava na sala, todo mundo se ajeitava na cadeira, né, se arrumava, ficava certinho e tal. E não é bem nesse intuito que serve a Blitz Postural, né? Então, o que é importante a gente saber? Qual é a melhor postura, como você sentar corretamente, ajustar o seu computador, apoiar os pezinhos lá no chão ou no apoio de pés, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente vai trabalhar 8 horas nessa mesma posição,
né? Então, se, de repente, naquele minuto que eu entrei, você estava de perna cruzada, isso não é um problema. Vai ser um problema se você trabalhar de perna cruzada o dia inteiro. Isso vai ser um problema, né? Então, isso também é importante. É a mesma coisa da repetitividade lá com a analogia do coração, né? Então, a repetitividade é um problema? Nem sempre, né? A pessoa carrega um peso de 20 quilos. É um problema? Depende. Se ela carrega aquele peso 50 vezes por dia, pode ser um problema. Mas se ela carrega aquele peso uma vez no dia, uma vez na semana, não vai ser um problema. Aí você vai só orientar da forma correta de carregar, né? Então, isso também é importante a gente saber. Incentivo à prática de atividade física. Isso não é de hoje, né, que a gente sabe que a atividade física é um fator importante para a gente manter a saúde, né? Todo mundo já sabe disso, não vou ficar repetindo isso aqui. Mas as atividades físicas que a gente conseguiu no decorrer dos anos aí implantar dentro das empresas, ela foi importante por quê? Porque a gente direcionava, né, a atividade física para aquele tipo de atividade. Então, é quase que uma ginástica laboral, só que fora do ambiente de trabalho. Então, se a pessoa tinha exigência de força para ombro, por exemplo, então vamos fortalecer a musculatura do ombro, né? Então, aí vai fazer musculação, tem a musculatura certa que precisa ser trabalhada lá. Então, é bem interessante. Mas, quando ela não acontece dentro da empresa, né, e não tem esse trabalho muito direcionado, qualquer atividade física vai ser válida. Seja uma caminhada, uma musculação, uma hidroginástica, um pilates, enfim. A atividade que o trabalhador se sentir, né, que tiver mais prazer em fazer. O importante é fazer, né? Então, a gente tem muitos dados de que empresas onde os funcionários são ativos, o índice de doenças é bem menor, né, do que onde a gente tem funcionários sedentários, né? E, de novo, a gente volta aqui na mesa, né, que o Dr. Durval aqui falou do sedentarismo. Continuamos na mesma batida. O auxílio home office também é um programa preventivo, e aí eu não vou repetir, né, mas só para recapitular, o funcionário que está em casa também é responsabilidade da empresa adequar aquele posto de trabalho, dar as melhores condições. E quando a gente fala de home office, nem sempre a pessoa que está trabalhando em casa ela tem um quarto, né, ou um cômodo exclusivo para o trabalho. Tem gente que trabalha na mesa da cozinha, tem gente que trabalha sentado no sofá, tem gente que trabalha deitado na cama. Então, assim, essas condições de trabalho é potencial elevado de poder causar uma lesão, né? Educação e conscientização. Olha que legal. Aí a pessoa vai lá, a empresa gasta, não sei, centenas de milhares de reais para trocar todos os mobiliários da empresa, compra cadeira ergonômica, mesa, suporte de monitor, apoio para os pés, apoio para os punhos, mouse ergonômico, tela reflexiva para o computador, enfim, compra um monte de equipamento. E aí a pessoa senta assim, né? Então, esse trabalho de educação, de conscientização é importante para quê? Se eu tenho uma cadeira ergonômica, eu tenho que saber ajustar aquela cadeira. Se eu tenho um suporte de monitor, eu preciso saber que altura precisa estar o meu monitor, né? Esse trabalho de conscientização ele também faz parte da NR17, principalmente nessa última atualização que teve em 2022, de que o trabalhador precisa receber treinamentos frequentes, né, para sempre estar sempre sendo treinado para poder manter a saúde, né, garantir a saúde. Aí entram as palestras e os treinamentos, que não só da parte postural, mas a gente tem infinitos temas que a gente leva para as empresas no sentido de educar e conscientizar os trabalhadores. E programas voltados para os cuidados de saúde mental. Então, aí tem uma infinidade de programas que a gente pode implantar se o problema daquela empresa tiver voltado para fatores mentais. É como eu falei, não vai dar remédio para dor de cabeça se a empresa tem dor de barriga, né? Então, vamos atuar naquilo que a gente encontrou de problema dentro da empresa. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar. Ó, bem na hora, hein?
Eu queria abrir aqui para perguntas. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Se eu trouxe aqui informações que estavam relacionadas com o tema do dia, né, que é movimente-se. Enfim, estou à disposição. E outra coisa, me sigam nas redes sociais. Quero todo mundo lá no meu Instagram fazendo um comentário lá sobre a minha palestra e me seguindo, tá bom? Lá eu dou dicas não da ergonomia só dentro do trabalho, mas em casa, para dirigir, para carregar um peso, para arrumar a cozinha, que é a altura que tem que ser a bancada da pia, enfim, uma série de dicas de ergonomia. Obrigada, Débora, mais uma vez. Eu que agradeço, Foi imagina. um prazer estar aqui, contem sempre comigo. Obrigada. Tá? Calma. Mas antes de passar para a próxima parte, eu queria ver, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar a oportunidade? Deve. Só um minuto, por favor, a gente chega. Boa noite. Boa noite, boa tarde. tarde já. Uma dúvida a respeito, claro, do trabalho, a gente sempre tem, mas a questão de exercício. Por exemplo, às vezes vai na academia, tem uma pessoa lá que às vezes ajuda e às vezes não, você fica sozinho. E isso é uma questão que eu não sei se pode gerar algum problema, que às vezes você está fazendo achando que está certo e está errado. Uhum. Então, se eu puder fazer mais uma pergunta, Claro. daí você pode fazer uma junção das duas. Uhum. E para quem anda de bicicleta, existe uma coisa que as pessoas assim vendem para a gente, que se chama uma coisa chamada bike fit. Você fica na bicicleta lá, sentado, tudo, fazendo de conta que você está pedalando. Aí ele põe um monitor lá e vê certinho e fala, ó, você está fazendo tudo errado, tem que fazer assim, certo? Só que às vezes, se ele fazendo assim, você fica com várias dores. E eu, enquanto você falava, eu pensei assim aqui comigo, será que não seria interessante buscar um profissional, por exemplo, da sua área, ao invés de fazer esse tipo de coisas? Assim, na academia, se pegar um professor, o cara, não sei se até quanto ele entende. E no caso da bicicleta, o cara que põe lá e vende um trabalho para você que talvez não seja o adequado. Uhum. É isso que eu gostaria de ver. Porque isso aí, como você faz, às vezes procura fazer um pouco de exercício, não sei se não atrapalha mais do que ajuda. Mais me ajuda. Certo? Obrigado Certo. e desculpa. Imagina. Então, eu não vou entrar muito nessa questão da atividade em si, né? Para isso a gente tem os profissionais de educação física que, ao meu ver, como fisioterapeuta, devem estar presentes quando a gente está numa academia fazendo uma atividade que a gente desconhece, né? Então, vai fazer uma musculação ou qualquer outra atividade, tem que ter a orientação do profissional, né? Então, hoje a gente faz, por exemplo, no meu prédio tem academia, mas não tem o profissional lá para orientar, né? Então, eu que sou da área, eu sei o que eu estou fazendo errado, o que eu não estou, mas eu vejo que tem muitas pessoas lá que fazem muitas coisas erradas, né? E realmente isso pode ser um fator prejudicial. A dor pós exercício físico, ela tem a gente tem que avaliar, porque pode ser uma dor porque você trabalhou aquela musculatura, seja da forma correta ou não, mas houve o trabalho daquela musculatura, então a dor é normal, né, nos dias seguintes. Agora, se você faz uma atividade já há muito tempo e aquela dor persiste, principalmente se for uma dor articular, né, porque normalmente a dor ela é muscular, quando você tem uma sobrecarga ali pela atividade. Então, realmente, alguma coisa não está legal. Ou o peso está excessivo, ou a forma de fazer o movimento, de executar aquele movimento está incorreto, precisa ser analisado. A bicicleta, eu desconheço, nunca andei de bicicleta, não sei dessa atividade, não conheço essa bicicleta aí, que deve ser muito... Mas aí você tem esse sistema que monitora. Uhum. Não precisa nem dos profissionais mais, gente. Tá vendo? Vamos mandar a gente embora. Brincadeira. Então, eu desconheço esse equipamento. Eu acho que, de qualquer forma, a orientação de um profissional é sempre bem-vinda, porque até na bicicleta a gente tem que fazer os ajustes corretos,
né, de altura de banco, né, do selim, da onde a gente segura, lá do guidão. Então, acho que tudo isso tem que ser ajustado de acordo com o biotipo, né, daquela pessoa. Então, esses ajustes são importantes, sim. Dentro dessa questão de não seria interessante procurar um profissional da sua área, não precisa ser da minha área. Acho que o mais indicado realmente são os profissionais de educação física, né? Eles são treinados e estudaram para fazer a orientação dessas práticas, né? Então, eu acho que é fundamental. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, teria que ter uma análise realmente. Não dá para sair fazendo do jeito que acha que é, né? Porque cada um tem o seu limite de peso, a gente tem formas corretas de, às vezes, fazer a musculação, carregar aquele peso, puxar aquele peso, enfim. A orientação é importante, sim. Mais alguém? Que tipo de método você utiliza, ou você pode dizer para a gente, para medir o presenteísmo? Que para mim é um assunto diferente. Uhum. Dentro da ergonomia, a gente usa ferramentas de medição. Então, tem ferramentas que vão medir, por exemplo, a questão biomecânica, né? Que são as ferramentas para ombro, para punho, para coluna, NIOSH, enfim. Tem uma série de ferramentas que não adianta eu ficar falando nomes. Na parte cognitiva, a gente tem ferramentas cognitivas, NASA, Ergos, enfim, uma série de ferramentas que mede isso também. E a gente consegue usar dessas ferramentas, trazer, né, para a ergonomia a percepção do trabalhador em relação àquela atividade, né? Então, assim, são questionários, na verdade, que a gente aplica, e dentro daquelas questões, dessas ferramentas mais cognitivas, a gente consegue extrair a percepção do trabalhador. Então, ali você vai saber, a pessoa está aqui, mas ela não está bem, né? Então, são ferramentas ergonômicas mesmo. Obrigada. Imagina. Excedeu já. Então, tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, entra lá no meu Instagram. Obrigada, viu, gente? Então, a gente quer agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela contribuição aqui para o evento. Eu quero chamar o Michael para fazer a entrega de um presente para ela, por favor. Para cá, por favor, para a gente fazer uma fotinho bacana de vocês. Obrigada, gente.